Chegando por aqui. Boa tarde, já vi que a Isabela está no pedaço. Oi, 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 bem-vindos todos, bem-vindos. Eu vi que está entrando gente muito rápido. Não vou conseguir ver mais ninguém tão cedo, mas eu estou muito feliz, apesar dessa terça-feira horrorosa, com essa cara de outono, que não é minha cara preferida, mas que tudo bem. Estou feliz de estar aqui com vocês, isso que interessa. E hoje eu converso com a atriz mega talentosa, muito respeitada e que eu amo muito, que é a Lília Cabral. E como nossa convidada especial, a gente vai ter hoje a filha da Lília, que ela é muito graciosa, excelente atriz também, Júlia Bertoli. As duas estão em cartaz juntas aqui em São Paulo, no espetáculo que se chama A Lista, no Teatro Renaissance. E eu fui assistir na estreia, eu gostei demais, demais. E eu fiquei um misto de... Eu me diverti, eu achei inteligente o texto, mas eu fiquei mexida com aquela história mãe e filha. Eu acho que todas as mulheres, de uma certa maneira, quando vem uma mãe e filha trabalhando juntas, e em papéis que não tem nada a ver uma com a outra, mas eu acho que mexe com a gente, mexe. Bom, eu amei e recomendo super. Eu queria dizer antes umas palavrinhas sobre a Lília, apesar dela ser super famosa e conhecida e reconhecida. A Lília começou a atuar aos 16 anos, quando ela entrou para a Escola de Artes Dramáticas da USP, a EAD, uma das mais respeitadas do país e com certeza a mais de São Paulo. As interpretações dela já renderam 2 indicações ao Prêmio Emmy, pelas novelas Página da Vida e Viver a Vida. As duas do Manuel Carlos, é isso, Paulinho? Isso. Um super autor de novelas, né? Super. No currículo, a Lília já tem mais de 40 novelas e vários filmes. Entre eles, um de seus projetos mais bem-sucedidos e que surgiu a partir do livro Divã, de Marta Medeiros. Eu vi esse espetáculo no teatro também, com a Lília, no Rio de Janeiro. Depois de estrelar essa peça e ficar em cartaz por 2 anos, a Lília levou mais de 1,5 milhão de espectadores aos cinemas para assistir a versão em filme dessa mesma peça. Lília também ganhou vários prêmios, como Mambembe e Shell. E agora eu vou falar um pouquinho da Júlia. Ela é atriz formada pela Casa de Artes Laranjeiras, no Rio. Também uma escola muito conhecida. Ela faz teatro desde os 13 anos, no tradicional teatro tablado. E já subiu ao palco com algumas peças. Ela estreou na TV vivendo uma personagem chamada Valentina, na primeira fase da novela O Sétimo Guardião. Eu acho que era Agnaldo Silva, né? Hein, Paulinho? E ela fez parte também do elenco principal de Malhação, Toda Forma de Amar. Um clássico, né? Malhação, para quem começa na profissão, é um clássico e necessário. No cinema, a Júlia fez o curta-metragem A Lista e recentemente o longa Arcanos, de Joaquim Heikel. Vou chamar as meninas. Era dele? Era. Agnaldo Silva. Vou chamar as meninas aqui. Ainda não... É Lília Cabral. É Lília _ Cabral. Sim, mas não, ela não pediu para entrar, né? Vou pesquisar aqui. Lília _ Tá aqui. O quê? Olá! Oi! Oi, Meninas! Queridas, que bom a gente juntas! Muito bom! Bem-vindas! Obrigada! Lília, a última vez que eu falei com você foi quando a gente fez uma conversa para o Hospital das Clínicas. Você me contou da sua mãe. Sim. Como era importante para você participar dessa live, porque você era muito agradecida. Sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Achei muito bonito. Exatamente. Nossa, minha mãe, tadinha, a gente teve um susto quando ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas, né? E já não tinha mais jeito, praticamente. Naquela época, então, imagina. Mas eles foram tão, assim, atenciosos e cuidadosos e também tinha uma coisa, né?
plano de saúde. Lembra como era? Quando as pessoas falavam assim, eu não preciso. Quando tiver qualquer coisa, alguém vai cuidar. Não era assim? E a gente tinha eu acho que era uma época de meio inocente, não sei o que que é. E A agora gente era ninguém mais pode. ingênuo, não é inocência. Eu Era acho que é ingênuo. ingenuidade. Exatamente. E a minha mãe foi uma dessas, né? Não que eu nunca dissesse, a senhora precisa fazer, a senhora precisa fazer, porque eu já tinha o meu. Já estava trabalhando e já tinha o meu. E ela, não. Aí, quando aconteceu, eu lembro que o Hospital das Clínicas deu toda a infraestrutura, ajudou tanto. Nossa, foi Bom, muito importante. é uma referência pra gente, é um orgulho. Sim, sim, sim. Bom, e essa menina aí que eu fiquei impressionada com ela no palco, Pois é. eu não tinha visto ela na TV. E Sim. foi muito bom ter visto pela primeira vez no palco, porque acho que no palco a gente vê o ator atuar mais, né? Vai mais de perto, você vê as nuances, né? E eu falei, mas que menina é essa? Eu não sabia que ela era tão boa. Aí eu falei, eu vou falar com as duas. Muito obrigada, poxa, Imagina. Você significa está muito para recebendo mim. muitos Muito obrigada. elogios? Você está Oi? recebendo muitos, tá recebendo muitos elogios? Alguns. Alguns nada, muitos. A gente sempre tenta ter pelo menos alguma pessoa que a gente conheça, assim, na plateia. A gente tem alguns conhecidos em São Paulo, temos famílias, alguns amigos do Rio que vieram para cá. Então a gente sempre tenta ter pelo menos uma pessoa assim, para depois a gente poder perguntar se é uma resposta sincera, né? Olha, eu não tenho comprometimento ou compromisso nenhum. Eu sou A gente isenta. convida, mas depois a gente convida. A gente cobra. Júlia, vamos lá, vamos começar com a Lília, então. A pergunta parece óbvia, mas antes de vocês entrarem, eu falei que para toda filha ou para toda mãe, quando a gente vê vocês duas trabalhando, mexe alguma coisa dentro, assim, de mãe e filha, e que são relações, né, riquíssimas, maravilhosas e às vezes difíceis, como todas as relações. Como que está sendo para você, Lília, no palco? Porque não é fazendo uma novela, né? É dividir no palco com a Júlia. Porque ao mesmo tempo que acho que a gente sempre tem um sonho, né? Que o filho da gente siga a profissão da gente. Mas também tem um sonho que ele voe sozinho. Enfim, nessa bagunça toda, como é que você está? Como é que você ficou? Olha, eu acho que a Júlia está voando sozinha, né? Ela, apesar de eu estar ao lado dela, mas o trabalho, ela tem personalidade, ela tem vocação, ela sabe o que ela está fazendo. E eu, como mãe, eu tenho esse olhar, como mãe e atriz, eu tenho esse olhar de mãe e de atriz. Mas como eu tenho consciência do trabalho dela, da qualidade do trabalho dela, e eu também jamais exporia, como eu não exporia nenhum ator jovem, se ele não tivesse qualidade. Ou se ele, eu jamais deixaria estrear qualquer pessoa, e acredito que qualquer diretor também jamais deixaria eu estrear, se a gente não tivesse com a certeza de que nós estávamos comandando uma história e dando o recado. Um recado extremamente importante, afetuoso, significativo para os dias de hoje. Então, eu tenho consciência disso. Quando eu estou em cena, eu não penso que, ela é minha filha, opa, nossa, minha filha fez isso, minha filha fez aquilo. Não, de jeito nenhum. Ela é uma atriz. É uma atriz. É uma atriz, não posso dizer, é uma atriz em formação, mas a formação dela não poderia ter sido melhor, que é o teatro, porque o teatro a gente não engana, né, Joyce? Não. A gente não adianta, não adianta. Você não consegue mostrar um pouco só ou muito. Não. A pessoa que te vê, ela te vê exatamente, tanto que todas as vezes, quando eu comecei, as pessoas falavam de mim e eu ficava assim, eu me sentia, que bom ouvir isso, que bom ouvir isso. Mas se eu olho para trás, eles tinham razão,
porque eles já estavam me vendo o que ia acontecer. Então, acho que quando vocês assistem a peça, lógico, as pessoas vão lá, me conhecem e tal. Mas a surpresa maior é que quando a Júlia entra, ela não entra para dar um recadinho, né? Tá lá dividindo. Ela não entra como sua filha. Não, de jeito nenhum. E é isso que eu acho que a gente nunca pensou. O Piva, o diretor, né, o Guilherme Piva, ele nunca falou assim: Júlia, você não pode entrar como filha da Lília. Nunca. Nunca ninguém falou assim: você não pode fazer isso como filha. Não, não é porque ela é sua mãe. A gente nunca, não me lembro de ter ouvido essa frase. Ao contrário, a gente trabalhava como duas pessoas, duas atrizes que vão desenvolvendo coisas, vão criando juntas. Isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá. Então, acho que assim, eu também teria orgulho se eu tivesse uma atriz que não fosse minha filha, que dividisse o palco comigo, e eu teria orgulho também. Porque acho que assim, esse ofício, ele é necessário a gente ser cúmplice. Não dá para você querer brilhar sozinho. Se você quiser isso, você não vai a lugar nenhum. Não. Você pode ir até a esquina, mas é ilusão. Um dia acaba. Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar Júlia, você acha que as filhas das atrizes inexoravelmente se tornam atrizes ou correm sérios riscos de se tornarem atrizes? Você acha que existe não uma pressão, mas uma conjunção? Olha, eu acho que assim, é um caminho natural, porque faz parte da nossa formação, digamos assim. Eu acho que eu vejo muito pelo meu exemplo, que é desde pequena eu sempre, final de semana, por exemplo, ou até mesmo quando eu estava de férias, um dos meus programas era ir no Projac e ir ver as gravações das novelas, ou ir acompanhar minha mãe nos teatros. Então, para mim, sempre fez parte da minha formação. Esse lado cultural, por exemplo, de gostar de ir ao cinema, gostar de ver novela, gostar de ir ao teatro, apreciar uma boa arte, é um lado da profissão da minha mãe que veio junto para acrescentar na minha vida. Eu não sei se todos os filhos de famosos têm essa vontade de serem atores, por exemplo. Eu acho que apesar de ser um caminho natural, vai muito da personalidade da pessoa, porque você tem que gostar. Você tem que querer estar naquele ambiente, que não é um ambiente tão acolhedor, digamos assim, para uma criança, porque você fica muito tempo, nas novelas você só sai de lá quando de fato você termina de gravar todas as cenas, então não é uma coisa que tem um horário específico, você não vai passar 1, 2 horas lá, e mesmo que passe, como é o teatro, por exemplo, é algo que você precisa de fato apreciar aquilo, aquele precisa ser um mundo em que você se interessa minimamente, porque é cansativo, assim, a rotina em si. E eu sempre gostei muito. Então, eu acho que esse caminho foi natural para mim, porque eu, desde pequena, gostava muito. Eu adorava estar lá. Eu pedia para acompanhar as gravações. Era uma realidade que, para mim, era um entretenimento mesmo. Então, Eu nunca não passou era... pela sua cabeça ser outra coisa? Nunca teve aquela dúvida? Não, já tive aquela dúvida. Eu acho que, infelizmente, com 18 anos é muito pouco tempo, né, que a gente tem para definir Resolver, algo, né? né? É quase injusto Muito cedo. os adolescentes de terem que resolver tanta coisa. A vida, né? Tem que resolver a vida. A gente ainda tem tanta pergunta para fazer com 18 anos, com 20, com Nenhuma 25, resposta. com 30. E assim, óbvio que já passaram outras profissões pela minha cabeça. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu amava química, amava física, amava matemática. Então, eu tinha o meu pai, ele queria que eu fosse engenheira, porque ele queria que eu fizesse uma boa formação. A educação para ele sempre foi algo muito importante. Então, por algum tempo, eu até cogitei realmente pensar em outras possibilidades, mas sinceramente eu não me via sendo capaz de ser feliz nessas outras profissões. Assim, eu poderia, e eu acho que não tem a ver muito com uma questão de ser boa ou não,
Porque eu acho que eu até poderia, não sei, se eu quisesse seguir uma outra profissão, eu sempre fui muito estudiosa, eu iria me dedicar, iria correr atrás, iria entender aquele mundo. Mas ser feliz eu acho que seria um pouco difícil, porque não era, né? Não era algo que me chamasse realmente o coração. Então eu acabei voltando para o que originalmente sempre foi uma Como é vontade. que é? Como é que é para o seu marido e para o seu pai, duas atrizes em casa? Olha, tem que perguntar para ele. Ele fica Mas cuidando muito do nosso cachorro, é uma ele realidade. olha, ele é um parceiro, porque de fato ele segura a nossa onda, a onda nossa de até das irritações, né? Porque às vezes você tá com a cabeça desse tamanho e não é fácil. É, E a gente tem os nossos compromissos e as nossas ansiedades, é véspera de estreia, aí tem as entrevistas, aí a gente tem que vir para São Paulo, né? Ele não vem sempre para São Paulo, porque ele também tem a vida, as coisas dele lá, e também tem o nosso cachorro. Então, isso tudo, ele comanda muito bem. E ele é muito amigo, sabe aquele, além de parceiro, assim, é um olhar afetuoso e de amigo. Não, eu estou aqui para ajudar. Que bênção! Porque se a gente pensa, se a gente não tivesse assim, tem a nossa casa lá, né? A casa, ela continua funcionando e precisa ter alguém. E ele comanda ali e ajuda a gente, ajuda mesmo. Então, essa semana ele vem. Aí a gente faz programa, quer dizer, o programa assim, na sexta-feira a gente sai para jantar. Vai jantar. Mas no sábado tem espetáculo, aí assim, quando acaba, a minha vontade é de assim, tomar uma sopinha. Mas eu faço esforço, a gente vai, janta, vai num lugar, vai numa pizzaria, né? Essas coisas assim. Coisas de São Paulo. Coisas de São Paulo, né? Por outro lado, ele não fica cobrando, porque vocês não estão aqui, porque vocês nisso, porque vocês aqui. Nunca a gente lembra dele ter cobrado qualquer coisa em relação. E é difícil, né? Porque a primeira coisa que se faz é cobrar. Por que que não tá? Por que que não chegou? Que horas que vem? Que horas que não? Não tem O máximo que ele pergunta é que horas a gente vai voltar para ele pedir o jantar. Ele sempre fala. Isso que eu acho engraçado. Quando a gente sai para trabalhar, fala assim, que horas você volta? Que horas acaba? Eu, assim, quase 30 anos de casado, como que horas acaba? Ainda não aprendeu que não Todo tem dia hora para acabar. A Júlia também gosta de São Paulo, que nem a Lília? Eu gosto muito, eu tenho aprendido a gostar cada vez mais. Eu sou do Rio de Janeiro e, de fato, assim, o Rio de Janeiro ainda é a cidade que tem o meu coração. Muito pela vida lá, assim, é uma vida muito cheia de natureza. E aqui em São Paulo a gente ainda deu a sorte de a gente estar morando na frente da Praça Buenos Aires, que é uma delícia. Quando a gente abre a janela, a gente vê aquele mato, aquelas árvores, é algo muito lindo. E São Paulo também é especial, principalmente a parte cultural. Eu acho que a cidade ela pulsa cultura, arte. Eu acho que você pode encontrar pessoas de todos os tipos e todo mundo vai ter vontade de sentar e conversar com você, sabe? Eu sinto que aqui você pode ter uma conversa com todo mundo e pessoas totalmente diferentes. Então eu tenho gostado cada vez mais de São Paulo. Bom saber. A gente é quase... O Rio tem essa coisa da praia, né? Que todo mundo, de repente, está todo mundo envolvido. E aqui é também, só que não é a praia, é outra coisa. É concreto, é dentro de um restaurante, é dentro de uma sala de cultura. Passeando o cachorrinho na praça. Cachorrinho na praça. É sempre assim. São dados diferentes, mas que se ligam também, né? É bom. Eu gosto que ela goste de São Paulo. Acho bom. Assim a como terra eu da amo o mamãe. Rio, né? Quais são os autores, referência de vocês, assim, para teatro? Não estou falando autor de novela, porque vocês trabalham com isso e não é isso que eu quero dizer. Mas quais são os autores cabeça que fazem a cabeça de vocês?
Ah, bom, eu acho que quando eu fiz a escola, eu amo Nelson Rodrigues. Amo, 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 em todos os sentidos. Porque eu acho que ele, numa frase, ele consegue exprimir todo um sentimento. Então, vai da ironia, do choro, da emoção, da hipocrisia, e eu acho que o ser humano é isso mesmo, ele não é uma coisa só. E eu acho isso de extrema importância, principalmente para quem faz teatro, principalmente. Você já fez coisa dele na TV, teatro, Por cinema? incrível que pareça, não. Não, né? Mas sempre fiquei assim para fazer. Mas não que eu não tenha sempre me baseado muito naquilo que eu sempre acreditei. Até mesmo quando você vive, né? Porque parece assim, esses patamares que ele coloca, e cada hora você pode estar num, é como eu vejo, sabe, o ator, né? É como eu me vejo em cena. É como eu, quando eu assisti o espetáculo da Fernanda, que ela falava sobre Nelson, lendo sobre Nelson, falava sobre Nelson, quer dizer, apenas falando aquelas palavras, como é que você consegue compreender perfeitamente o autor? Porque ele é genial, né? Agora, tem vários outros que eu amo de paixão, assim, que fizeram parte da minha vida, mas aí coisas que eu não, quando eu estava na escola, ainda as pessoas estavam surgindo, e quando eu saí, que a gente me deparei com Mauro Razzi, por exemplo, né? Depois de um tempo. Eu conheci o Mauro. Pois é, depois de um tempo. Fui jantar com ele. Pois é, eu fazia escola e a gente saía e já estava começando aquela história de teatro. Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Que era. Uma comédia, mas tinha um nome, né? Sim, tinha, me fugiu a palavra completamente. E era Mauro, Miguel, Vicente Pereira, era aquilo para mim. E aqui, em São Paulo tinha o Pó de Minoga, tinha Miguel Magno, era Valsa. Nossa, era, mas assim, era eram geniais. Aí eu ficava assim, meu Deus, quero. E sempre atrás de Mauro Razzi. Um dia eu fui trabalhar com ele. Então, aquele movimento na escola que assim, você pensa, você joga para o universo, né? E quando acontece, nossa, não pode ter sido coisa melhor. E a Júlia já tem também os preferidos? Já. As referências, eu quero dizer. Eu gosto muito do Ariano Suassuna. Ele, para mim, é o que representa o Brasil em termos teatrais, assim. Eu acho que ele tem a comédia no tempo certo, ele tem o drama no tempo certo, ele tem esse... E a beleza, né? Exatamente, a beleza, a regionalidade, esse espetáculo que ele faz. E principalmente... Além dele ser, né? Além das... Não, eu fico vendo as entrevistas dele no YouTube. Às vezes, quando eu não tenho, assim, não tô fazendo nada, eu adoro botar as entrevistas dele, porque são tão divertidas. E assim, de você gargalhar, e ele, além de ser uma pessoa inteligentíssima, ele é genial, brilhante, né? Ele é genial. Então, nossa, é muito gostoso de ver. É uma pena que autores, assim, não são eternos, né? Mas eu sinto que ele representa muito bem... Mas a obra é eterna. A obra é eterna, com certeza. E ele brinca muito com as palavras, e isso é algo que, particularmente falando, me toca muito, porque eu fiz letras. Então, eu gosto muito da língua portuguesa. Eu acho que ele é um dos melhores autores brasileiros que usam muitíssimo bem a língua portuguesa. Então, entre eles, óbvio que Nelson Rodrigues Vocês duas, né? Eu estou olhando daqui, né? Os autores que vocês escolheram não tem nem nada a ver uma com a outra, né? E fisicamente, assim, você falou Nelson Rodrigues, eu te vi em Nelson Rodrigues. Você falou do Ariano, eu te vi em Ariano. Eu não sei o cabelo, tudo. Besterol. Besterol, gente, mas me fugiu a palavra, claro. Eu fui atrás aqui, o Paulinho me ajudou, teatro de besterol. Na verdade, não era um besterol, né?
era de uma inteligência, assim, acho que a gente até fica... Era de uma inteligência, de um vigor, de uma felicidade, era um brilhante. E isso era, para mim, então... E depois o Mauro, todos, né, partiram para outro tipo de espetáculo que não fosse o besterol, mas que não adianta, a essência dele estava lá, não tinha jeito. Muito bacana. Júlia, a sua mãe teve a carreira dela calcada bastante em novelas, não só, mas muitas novelas. Só que o mundo agora está mudando muito, né? A gente vai falar sobre isso daqui um pouco. As propostas mudaram, os meios de transmitir esse tipo de conteúdo mudaram. Tem o streaming, tem vídeo, tem um monte de coisas que a internet permite. Como que você vê a sua carreira? Você acha que você não vai virar assim, talvez, né? Não sei, eu estou olhando assim já com uma mente bem moderna. Você não vai virar uma atriz que vai fazer tantas novelas assim. Me parece. Estou errada? Acho que não. Ai, é tão difícil, né? Você. Óbvio que eu acho que assim, tem as vontades e tem o que a realidade se apresenta. Eu Qual é gosto a muito sua de vontade? novela. Qual é a sua vontade? A minha vontade é sempre trabalhar em projetos que sejam significativos, no sentido de terem uma boa história. E eu acho que ter uma boa história é essencial para qualquer coisa, assim, seja filme, seja série, seja teatro, seja novela. Eu acho que se eu puder ter a opção de escolher o que eu for escolher trabalhar, eu sempre vou priorizar uma boa história ao invés de qual é o tipo de veículo que será. Então, Sim, mas as boas histórias agora estão circulando, né? sim, totalmente. Eu acho que as novelas, eu sinto que tem talvez uma tendência a elas ficarem um pouco mais curtas. Eu acho que, ou pelo menos elas seriam acompanhadas de uma outra forma. Em vez de serem acompanhadas todo dia, às 9 horas da noite, talvez elas sejam acompanhadas pelos streamings. Eu sinto que séries e filmes são obras em que você tem um controle maior, porque como são obras fechadas, você sabe o arco do personagem, você começa já sabendo para onde ele vai. E ao mesmo tempo, eu sinto que também perde esse inesperado da novela de talvez ter a chance de mudar, né? Ah, isso deu certo, isso daqui não tá dando tanto, então vamos investir, vamos trocar os pares, É vamos bacana isso pensar também. aqui. Exatamente. Então, o que eu espero da minha carreira é que eu possa estar sempre em plataformas, digamos assim, que me permitam contar boas histórias, que eu tenha um bom personagem para poder defender. E você, Lília? Olha, eu fiz exatamente assim, essa história da pandemia, né? Quando reprisou, as novelas foram reprisadas e eu estava nas três, é que eu me dei conta de como eu trabalhei e também assim o prazer que eu tenho e que eu sempre tive em fazer novela. Eu cresci nesse mundo de novela, assistindo novela, querendo fazer novela, sem nunca abrir mão do teatro e sem nunca abrir mão do cinema. O teatro, de fato, é minha pós-graduação, é a minha necessidade física, mental, para eu evoluir. Eu tenho certeza que quando eu fizer outro trabalho na televisão, através do meu trabalho no teatro, ele será totalmente diferente. Eu tenho certeza disso. Seja seriado, seja cinema, seja novela, eu tenho certeza que eu vou com outro olhar, com outro pensamento. A gente parece que se moderniza, entendeu? Então, assim, a sequência de coisas que eu fiz, nossa, você fala assim, faria tudo de novo? Faria tudo de novo, uma emendada na outra, e faria tudo de novo mesmo, porque eu aprendi muito, foi muito necessário. E a época que a gente vivia era necessário. Agora eu acho que assim, não é que eu não penso que a minha vida está ganha de jeito nenhum,
porque eu continuo ali, eu continuo sempre pensando e lutando com a mesma cabeça dos 30. Eu quero conquistar coisas ainda, né? Mas eu sinto que agora a gente tem que ter mais discernimento para você chegar onde você quer. Acho que uma boa história é fundamental. Tem coisas que eu luto mesmo. Quando eu sinto no coração que eu quero, eu digo o que eu quero fazer. Aí, se de repente não acontece, é porque eu estou sendo protegida. Talvez venha outra coisa. Então, Melhor. talvez venha outra coisa melhor. Não deu. Então, assim, o fato da gente estar agora, nesse momento, fazendo essa peça, muitas coisas não aconteceram para acontecer o que está acontecendo agora. E isso é uma coisa que eu presto muita atenção. Antigamente eu não prestava tanto. Eu falava, por que não aconteceu? Agora eu penso diferente, claro. Porque, olha, está acontecendo esse movimento, o teatro, a peça é um sucesso, o teatro está lotado, todas as noites a gente faz com casa lotada. E isso, se eu tivesse talvez feito outras coisas, a vida não ia me proporcionar esse espaço. Concordo. Então, eu acho que agora, não que eu amo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas eu acho que eu, assim, deixa a vida me levar, mas eu tenho mais consciência e eu trabalho mais o meu coração para aceitar e lutar pelas coisas da forma mais prazerosa possível, entendeu? Porque eu vejo que o nosso trabalho é diário, é constante. Não que isso é um ciclo, né? Porque daqui a pouco também basta você ter uma boa história, uma boa novela. Pantanal está fazendo sucesso. Então, quando tem alguma coisa que o público gosta, ele vê. Não adianta, não adianta, não tem muita ciência. Não adianta a gente ficar discutindo muito. É bom, personagem é bom, tudo é bom, as pessoas assistem. É verdade. As pessoas elas falam, não é tanto, deixa a TV ligada, mas não presta muita atenção. Essa é a realidade. Sempre foi, e isso eu acredito que sempre será. Tem uma boa história, todo mundo vai. Senão, não adianta. E vamos falar um pouco de uma coisa que eu nem estava prevendo falar, mas enquanto eu fico vendo vocês, eu fico pensando. Tem os diretores, né? Tem peças que o texto já é tão bom, Nelson Rodrigues, ou o próprio Suassuna, que você vai lá meio que burila levemente. Agora tem aquelas coisas Zé Celso, sabe? Tem diretores tipo Luiz Fernando Carvalho. Tem aqueles diretores que transformam. Eu sou louca por diretores Que mudam. Eu queria saber. E também gosto dos que não mudam. Sim. Também gosto. Mas eu me sinto desafiada e eu acho, sei lá, eu fico encantada, na verdade, com o Zé Celso, esse tipo. Vocês já trabalharam com diretores que são cheios de personalidade, exigentes, transformadores, que te pegam, fazem assim e viram de cabeça para baixo? Eu infelizmente não trabalhei com Zé Celso. Com Luiz Fernando Carvalho eu fiz Pedra sobre Pedra, uma novela que foi sucesso do Aguinaldo Silva e que ele de fato ele transformou muita coisa, porque era uma novela de realismo fantástico e era a cara do Luiz. E de fato ele deu vida ali a muita coisa muito especial. E eu tinha um personagem que dialogava com Osmar Prado, que era um lobisomem, na verdade, e que toda vez que a lua mudava, aquilo transformava de uma forma, além de lúdica, mas era uma forma esperançosa, sabe? Era poética, né? Era como se as pessoas pudessem caminhar para um espaço e a felicidade está lá. Mas não era nem para você fazer tipo julgamento. Não, ela está lá. E as pessoas iam, sabe? E o Osmar fazia lindamente e eu fazia um par com o Osmar. Com o Zé, não, mas eu trabalhei com muita gente, o próprio Mauro. Acho que eu vi Nelson Rodrigues do Zé Celso. Acho que Sete Gatinhos. Sim, nossa, né? Imagina que não devia ser. Eu não vi Sete Gatinhos, mas eu vi muita coisa dele. Mas eu trabalhei com muita gente
que foi muito importante na minha vida. Muita gente. E só me acrescentou. Mas não dentro dessa loucura. Eu acho que eu me adapto, porque quando eu confio no diretor, no processo, eu me adapto muito bem. Quando eu não confio, eu nem fico. Como tudo na vida, tem né? gente que fica, que paga para ver. Eu não pago para ver, porque eu sei que vai me maltratar. Eu também vou maltratar todo mundo. Vou ficar não vou ser. Né? Vou criar deselegância sem necessidade. Mas Falando nisso, eu acho pode que, falar. não, eu acho, por exemplo, o Paulo Betti, quando eu fiz o Feliz Ano Velho, eu era muito divertida. Uma diversão assim, tinha recém saído da escola, então eu estava com a cabeça. E ele me fazia compreender que eu tinha que eu não podia me vender fácil. E isso foi um trabalho bem assim em cima de mim, sabe? E com essa história, eu de fato entendi. E eu não me vendo. Você assistiu a peça, você viu. Eu não me vendo. Sim, eu sim. vou passando por todos os sentimentos de uma forma com que a pessoa entenda que ela pode ser ela, assim, que ela pode estar ali. Porque se a gente faz pela piada, ou faz pela risada, ou faz pela... Você perde, eu acho que 50% da sinceridade e da verdade que o autor propõe, entendeu? Então, eu acho que o Paulo me ajudou muito, e vários, né? E o Piva, maravilhoso, Muito bom. Nossa, porque você veja, a gente está ali, né? Todo mundo fala, vocês estão ali, vocês parece que estão à vontade. Mal sabe o que foi feito para a gente ficar à vontade. Com a direção de corpo da Marcinha, com o Piva, mal imaginam como é que a gente fica à vontade todos os dias ensaiando com um diretor, que o grande diretor, como, por exemplo, João Fonseca, quando dirigiu Maria do Caritó, o próprio Ernesto Piccolo, quando dirigiu o Divã. Quer dizer, eu acho que o grande diretor, às vezes você tem aquele que tem o carimbo, que é necessário, e aquele que fica por trás é o grande maestro, mas não tem o carimbo. Mas, em compensação, fez lindamente toda a Faz um trajetória. trabalho lindo. Eu ia perguntar para você uma coisa. Você falou que quando você chega, voltando um pouco, que quando você chega em casa, quando você acaba a peça, o que você gostaria era uma sopinha, né? Como é que é acabar a peça e se despida e chegar em casa, a Lília, e não chegar em casa a personagem? E você, Júlia? As duas. Complicado, né? Olha, eu acho que eu nunca fui muito de levar o personagem para casa, não, sendo muito sincera. Eu tiro a roupa e eu acho que eu já me despeço ali. Na verdade, eu acho que eu me despeço no abraço final, em cada apresentação. Desligo uma chavinha de ok, agora voltamos à Vida realidade, real. E você, voltamos à vida Lília? real. Olha, eu só me dou conta mesmo quando eu entro no carro. Eu acho que é a melhor hora. Parece que eu entrei dentro de sei lá, de um torneio de tênis, vôlei, basquete, sei lá, futebol, que eu tenho que ganhar, né? Eu entro para ganhar. Eu entro para ganhar. Eu não entro para perder. Então, e quando eu saio e eu sinto que a gente fez um bom trabalho e que conseguimos vencer todas as nossas dificuldades e conseguimos, assim, e o público, nossa, aí eu sento no carro, aí é a melhor hora, porque já passou. Mas não carrego nada para casa, não carrego absolutamente nada. Eu acho que personagem... porque senão eu fico chata, né? A gente fica chato, já pensou? Já a Mas essa personagem é uma pergunta é de chata. quem não é do ramo, né? Essa pergunta é de quem não é do ramo, uma curiosidade, né? Porque às vezes o papel é tão intenso, né? Tão Mas intenso. eu acho que tem gente que tem essa intensidade, mas eu não posso julgar, porque é questão de temperamento.
Tem gente que tem um temperamento que gosta, né, de ficar ali matutando. Eu não, acho que eu vou pelo lado objetivo e, e muito assim, eu cheguei, é isso que eu quero, pronto, já para mim basta, sabe? Eu entendo, porque se eu ficar me remoendo, nossa senhora, a gente já tem tanta dor, né? Dor lombar, dor nas costas, dor não sei o quê, você fica E intensa. dor na alma, vamos falar de dor na alma. Lília, você voltou a fazer análise, é isso, na pandemia? Voltei. Quanto tempo você ficou longe? Olha, eu estreiei o Divã em 2006. Aí eu me dei alta. Eu falei, gente, tanto tempo, acho que... Eu não sei se ali era uma realização muito grande, né? Porque depois veio Páginas da Vida, aí veio uma sequência de coisas que eu me enxerguei ali diante de tudo aquilo que eu almejava. Queria fazer uma peça de teatro, o meu reconhecimento através de um trabalho muito forte na TV, com um autor que eu amava, eu amo, Maneco, né? Então tinha, assim, muita coisa. Então eu me dei alta. Mas a pandemia, ela, nossa, ela começou a mexer em dores, assim, guardadas, com angústia, ficar em casa, assim, fechada, sem poder. E a gente mora em casa, mas mesmo assim, sabe? Descia, tomava um solzinho, voltava e fazia exercício. O que me deixou mais angustiada foi que começamos, daqui 15 dias vai passar. Aí depois de mais 15 dias, não passou. Aí mais um pouquinho de tempo, não passou. E ali foi. Aí eu fui sentindo que para onde é que a gente ia. Nisso veio o convite para fazer a peça online. Então, quando o Gustavo Pinheiro nos convidou, quando veio o convite, era uma mistura de, a gente tem uma saída, vamos olhar para fora de alguma forma, e ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? E dentro de casa, ali começou a falar, isso não está bom. Eu não tive dúvida, peguei o telefone e falei assim, olha, eu preciso voltar. E voltei. E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Foi o melhor para eu entender, para me enxergar novamente, para ficar triste com coisas certas, para dar valor para as coisas certas, para não dar muito valor para as coisas que não merecem, sabe? Para você se olhar até a qualidade, olhar com qualidade, porque afinal de contas a gente já fez tanta coisa e a gente não vai se olhar com qualidade. Você não precisa ser metida, mas você precisa ter a inteligência de ver tudo que você produziu. Se reconhecer, né? Claro, né? E a pandemia... Você, a Júlia também faz? Eu faço há muitos anos. Acho que desde os 18 anos eu faço para valer, assim, eu indas e vindas antes, mais nova, mas eu faço na pandemia. Eu acho que a terapia para mim mudou muito na pandemia. Eu sentia que antes era outra relação que eu tinha. Nesse momento, assim, que tava todo mundo de lockdown, todo mundo super mexido emocionalmente, eu peguei para realmente me analisar. De pensar assim, o que eu sou, quem eu sou, o que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo, o que eu preciso mudar, o que... Ixi, acho que travou. Voltou aqui. Então, assim, eu realmente eu usava toda essa conversa assim, semanal, eu usava para tentar me investigar por dentro e ver onde eu podia melhorar, onde eu podia ter uma relação mais saudável comigo mesma. Eu sempre fui de me cobrar muito e de me cobrar muito em coisas que não tinha tanta necessidade assim, sabe? Você não precisa ser perfeito em tudo, não precisa saber fazer tudo. E eu acho que eu mudei muito na pandemia. Espero que para melhor. Eu acho que a convivência comigo está um pouco mais fácil. Mas aí você com essa sabedoria toda, com essa sabedoria toda, Lília, o que você aprende com a Júlia? Mas eu não tenho essa sabedoria toda, não. Tem uma vivência lá, vamos mudar a palavra. Vivência. Eu acho que a gente aprende todos os dias, né?
eu acho que assim, tem uma... Mas com ela, com a Júlia. Com a Júlia, eu acho que a Júlia, ela é muito... Primeiro, é muito inteligente, né? É muito rápida, muito culta, lê muito, assim. Então, quando ela conversa, a forma dela defender as coisas, ela está sempre muito... tem um patamar, tem um lugar onde ela se coloca, sabe? É diferente porque eu sou tempestiva. Ela não é tempestiva. Então, apesar de que às vezes a gente fica assim, meio assim, mas isso faz com que eu reflita que esse lado tempestivo, às vezes, magoa, chateia, e é bom cuidar. Eu aprendo bastante com ela sobre isso. Porque os argumentos, né, como ler muito, assim, os argumentos, sabe, as palavras. Meu amigo sempre fala assim, ela, como é que era? Primeiro era a estudante, a estudante, na época da escola. Aí eu passei para a faculdade e foi a universitária. Aí eu passei para malhação, era a contratada. Aí eu fui fazer, ele sempre aumenta. Eu sei que agora, hoje em dia, eu sou o mito. Daqui a pouco não tem mais nada para subir, daqui a pouco eu sou um deus, sabe? Não tem mais. Mas vai ter sim. Tipo, exagero. Quem dera se um dia eu chegar lá, vai ser. Com certeza. E você? Que você aprende com a sua mãe? Ai, nossa, tanta coisa. Ela fala que ela é muito intempestiva, assim, mas talvez assim, com ela possa até ser, mas eu acho que ela analisando de fora as situações, ela é muito centrada e ao mesmo tempo ela tem uma vivência tão grande de tudo e ela tem uma inteligência não só por tudo que ela já viveu, mas eu acho que pela realidade das coisas e da forma como ela viveu. Então eu considero que a minha mãe em termos de vida, eu acho. É uma inteligência emocional isso. Com certeza. Mas acho que é a vida mesmo que faz a gente. E essa inteligência emocional, eu sinto que muitas vezes ainda me falta, muito pela idade, muito pela forma de ser. Eu sou meio ansiosa e às vezes eu quero logo o negócio rápido e nem tudo tem que ser rápido, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem aquela mania de acelerar tudo, principalmente em áudio de Instagram, que não é mais a velocidade normal, é 2 vezes, sabe? Tudo você vai em 2 vezes, parece que você está vivendo a sua vida acelerado o tempo todo. E ela não, ela dá o tempo das coisas se resolverem. Mas quando eu tinha a sua idade, eu era igual. A gente aprende, né? Não tinha nada. Não tinha celular, não tinha nada. Telefone, a gente ficava esperando o telefone tocar da casa da gente. Mas eu acho que esse lado sábio da vida é onde eu consigo mais aprender com ela. Porque todas as respostas, assim, eu aprendo muito com ela em termos de profissão, por ela ser incrível, eu aprendo muito com ela no dia a dia, como mãe, como mulher, tudo isso eu acho que eu já falei em outras entrevistas e hoje em dia eu queria ter uma resposta diferente. Porque acho que essa semana em São Paulo a gente vem conversando muito sobre... a gente está tendo conversas mais profundas essa semana e eu tenho aprendido muito. E aprender não tem a ver com botar em prática. Infelizmente, às vezes não é na mesma velocidade. Tem que esperar um tempo. Mas eu entendi. A sementinha tem que germinar, né? Exatamente. Eu falo muito assim, não, eu entendi. Eu posso não saber fazer agora, mas eu entendi. Uma hora vai. Uma hora... A gente fica lá do lado da sementinha olhando, fazendo assim, ver se cresce. E atores? Vocês são de 2 gerações, né? Eu não vou falar de atores brasileiros, a gente tem atores maravilhosos. Mas assim, no cinema internacional ou no teatro, quem inspira vocês duas? Lilia?
Atores e atrizes ou atores? Atores e atrizes internacionais. No começo era Shirley MacLaine. Eu era completamente encantada com ela. Depois aí fica... É Meryl Streep, né? É difícil, não? Ela é É muito... difícil. Parece óbvia, mas ela é Mas excelente. o que vai fazer? Mas tem muita gente excelente. Mas eu gosto de ver, porque quando dificilmente ela erra, mas mesmo quando ela erra com qualidade, mas dificilmente. Agora, você sempre vê uma outra coisa. Você nunca vê aquela mesma personagem. Você não vê ela, né? Você não vê, você não consegue. E eu acho que é fundamental, né, para um ator, a pessoa esquecer que é você. Ele tem que esquecer, eu acho que nos 3 primeiros minutos. Porque se... Eu lembro que no Caritó, eu entrava e a plateia era muito próxima. E a plateia... Agora também a gente ouve, mas ouve menos. Mas o Caritó ouvia mais. Eles falavam, ela é alta, né? Ela é isso, ela é aquilo. Era sempre um comentário positivo, carinhoso, mas a gente escutava. E eu punha na minha cabeça, falei assim, em 3 segundos eles vão esquecer que eu sou alta, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Em 3 minutos vai mudar tudo. Botava a mão naquele poste e em 3 minutos aí, a minha maior delícia, minha maior realização era sentir que em 5 minutos já estava todo mundo na minha mão. Ai, que bom. E é o que acontece assim, quando eu entro, por exemplo, tem vezes que a plateia aplaude e eu me sinto muito lisonjeada. Eu fico assim, sabe? Eu falo, nossa, aí eu falo assim, isso é para mim, mas é para mim, atriz. Tem que esquecer, completamente. Aí eu, em 3 minutos também, quando a Júlia entra em cena, nas 3 primeiras conversas, a gente já sente que a plateia está na mão. Que lindo isso! Que lindo ver esse processo, para gente que não trabalha com isso, é maravilhoso ouvir isso. Mas eu acho que assim, se você conversar com as pessoas, elas vão dizer, o ator de teatro, se você conversar com qualquer um, ela vai te dizer isso. Que é muito bom quando a gente começa a perceber que você está ganhando, está ganhando, está ganhando. Aí tem aquele relaxamento, e aí quando você relaxa, você se permite, né? A ir dividindo, você dá permissão para a plateia dividir com você. E aí é uma beleza, e vai até o fim. Mas nesse tempo, é um tempo tênue, que é muito importante. Então, é por isso que eu acho que quando você vê um ator, você esquece, você não lembra, meu Deus, é o que eu mais gosto de fazer. Eu fui assistir a peça do Gustavo Pinheiro, da Mariana Xavier, que ela, só até então, eu tinha visto ela, eu trabalhei com ela numa novela, e via nos filmes do Paulo Gustavo, e via na TV. Eu fiquei assim, encantada. Como é que ela né, dança com os personagens, ela faz 7 personagens. Eu não enxerguei a Mariana em nenhum momento. Que maravilha. Isso é muito bom, não tem coisa melhor, é melhor que ganhar prêmio, entendeu? Quando alguém chega para você e conversa, e quando confunde, fala comigo, confunde, fala, eu também fui professora, aposentada. Muito, muito bacana isso tudo. Eu também fui professora aposentada, mas Só que você não foi, né? Júlia, e você, que atores e atrizes? Assim, é difícil. Para mim, bom, Meryl Streep não tem nem primeiro lugar, disparado. Acompanho desde pequena, vejo esse filme só por causa dela. Lembro de um filme que eu fui ver só por ela e ela aparecia 5 minutos. Mas eu tava lá, tava vendo. E para mim, hoje em dia também a Viola Davis é uma que eu acompanho, tento ver. Viola Davis, que é uma que eu acompanho assim fielmente também. Eu acho ela maravilhosa. Agora vai lançar uma série nova que ela vai fazer a Michelle Obama. Ela e mais 2 atrizes também, acho que é a Michelle Pfeiffer e tem mais uma.
que vão fazer as primeiras damas respectivas, né? Então, a Michelle Obama e as duas anteriores. E eu tô super ansiosa para ver essa série. Mas elas duas ocupam um lugar hoje em dia que, para mim, um dia eu gostaria de ser assim. Se for lá fora, né? Se for para se espelhar de alguém que seja internacional, elas são Eu brilhantes. sigo a Viola Davis e eu deixo o Instagram só para aparecer. Viola Davis acabou de postar. Que eu acho isso, assim. Ué, as pessoas Mundo maravilhoso esse. não sonham com a gente, assim, ai, não é? Às vezes falam, ai, eu sou tão sua fã, blá, 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 blá. E você fica olhando, você não acredita. Aí, de repente, muda a página. Ué, eu aí entendo, né? Entendo, porque eu também sou. Então, quando vem Viola Davis, acabou de postar, eu acho muito, assim, íntima. Que delícia, que delícia. Meninas, a gente está terminando. Queria saber se eu deixei de perguntar alguma coisa que vocês gostariam que a gente compartilhasse aqui. Não, Joyce, acho que não. mas olha, você é uma delícia de conversar. Eu fiquei muito feliz que você foi na nossa estreia. Aliás, eu tinha amigos lá tão especiais nas sentadinhas na plateia. Eu fiquei muito feliz com o convite. E ainda mais com a minha filha, e a gente aqui compartilhando esses momentos que, com certeza, a gente nunca mais vai esquecer. Né? Então, essas coisas assim são eterno, não tem jeito, faz parte. Mexe muito com a gente. Mexe. Eu fiquei muito feliz. Eu queria agradecer vocês duas, não só por estarem aqui, por tudo que eu assisti no palco, mas por terem mexido dentro de mim, não só com as personagens, mas com o imaginário também meu, de enquanto lá vocês não eram nada, né? Vocês eram complementares de uma certa maneira, mas ao sair, eu voltei a lembrar que vocês eram mãe e filha, e muito lindo. Isso é muito legal. Às vezes a gente esquece também. É bom. Muito obrigada, meninas. Muito Obrigada, obrigada, temporada em Joyce. São Paulo. Aqui, de verdade. Seja incrível e que no resto do Brasil todo mundo merece assistir vocês, tá? Tá bom, Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, Tchau, meninas. beijo. Tchau. Nossa, que conversa deliciosa com Lília e Júlia. Delicioso. Que delícia conversar com as duas. Mãe e filha, duas atrizes incríveis. Como vocês viram, duas personalidades completamente diferentes. Foi um banho para o meu coração, um banho de calor e de luzes aqui no meu coração. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui. Bye, bye.